Estanozolol faz mal para a saúde? Olá, sou o Dr. Guilherme e hoje vamos falar sobre o estanozolol, que é um hormônio, um esteroide anabolizante muito usado na academia para ganho de massa muscular. Então vamos falar um pouquinho sobre o estanozolol. O que é o estanozolol? O estanozolol ele é um derivado de DHT, que é a dihidrotestosterona, ou seja, a testosterona ativa, assim como outros hormônios esteroides anabolizantes. Ele é de uso oral, como o Dianabol, por exemplo, o estanozolol, o Dianabol, Hemogenin, são vários hormônios usados aí para ganho de massa muscular nas academias. E, assim como o Dianabol, o estanozolol ele é um 17-alfa-alquilado. A maioria dos hormônios orais, essas testosteronas, derivado de hidrotestosterona oral, ele é 17-alfa-alquilado. E os 17-alfa-alquilados, eles são mais hepatotóxicos, atacam mais o fígado do que os injetáveis, as testosteronas injetáveis, como Durateston, Decadurabolin, enfim, as outras testosteronas injetáveis, enantato de testosterona, Deposteron, enfim. Então, os hormônios orais, como eu já havia falado nos outros vídeos, eles são mais hepatotóxicos do que os injetáveis. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estanozolol. O estanozolol, ele é indicado basicamente no uso medicinal para tratamento de anemias e é mais usado principalmente no meio veterinário, Para ser humano não tem muito uso frequente aí para tratamentos, Enfim, como eu falei, é mais para anemias no caso do ser humano e não é muito comum de ser usado esses hormônios, O que é mais utilizado é nas academias, o uso off-label aí, sem indicação médica, para ganho de massa muscular. O estanozolol ele tem um efeito mais seco, um ganho de massa muscular mais seco, com baixa retenção hídrica, Então ele tem pouco líquido, comparado, por exemplo, ao Dianabol, que é outro derivado de DHT, usado também para ganho de massa muscular. O que mais? A meia-vida dele é em torno de mais ou menos 9 horas até 24 horas quando é de uso intramuscular, o estanozolol. E tem a forma oral, como eu falei. Geralmente o uso é oral, não costumam ser usados injetáveis. Ela tem um poder, assim como outros, como o Dianabol, por exemplo, de abaixar o colesterol bom, que é o HDL, podendo piorar o LDL, que é o colesterol ruim. Por isso que ele tem um risco cardiovascular, ele aumenta o risco cardiovascular de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de infarto, de isquemias, AVC, enfim, por conta dessa alteração lipídica, que são os colesteróis. O estanozolol é altamente androgênica, dá um ganho de força significativo, pode alterar aí as TGO, TGP, que são as transaminases, por conta desse efeito hepatotóxico, como eu falei para vocês, e sim, ela suprime o eixo também, assim como os outros hormônios, esteroides anabolizantes, e o retorno é um pouco mais lento aí, do eixo ao normal. Então, basicamente é isso, ela faz um ganho de massa muscular mais seco, ela altera os perfis lipídicos, diminui o HDL, aumenta o LDL, ela tem esse efeito hepatotóxico por ser um 17-alfa-alquilado, ela então pode prejudicar um pouco o fígado, aumentar a TGO, TGP, as transaminases. Então, não é indicado o uso sem indicação médica, sem acompanhamento médico, E ela não tem um efeito estrogênico como o Dianabol, por exemplo. O Dianabol ele pode dar ginecomastia, essas coisas, por conta do efeito estrogênico que tem o Dianabol, que é a metandrostenolona. Já o estanozolol, ela não tem um efeito de estrogênico, esse risco de ginecomastia, como também tem as testosteronas injetáveis, na sua maioria, esse efeito estrogênico. Aumenta
a testosterona, mas aumenta também o estrógeno, né? Basicamente é isso. Então é isso, pessoal. Esse é o estanozolol. Ficar atento ao seu uso, não fazer uso sem indicação médica, sem acompanhamento médico, né? O estanozolol, o dianabol, esses hormônios orais, geralmente não são utilizados para reposição hormonal, né? Então, muito cuidado com o uso recreativo, né? Em doses off-labels, doses altas, sem indicação médica ou acompanhamento médico. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.